Tudo bem com vocês? Olha, na nossa série é a primeira vez que eu apareço aqui, não é verdade? Mas é por um motivo especial, porque eu vim ao vivo e a cores convidar vocês para acompanhar comigo a montagem da minha guirlanda de Páscoa. Aí vocês podem pensar, tia Mari, o que tem a ver a guirlanda de Páscoa com esse terceiro episódio da série de Boas Notícias? Gente, tem tudo a ver. Confiram comigo. Então, eu já tô com as pecinhas da minha guirlanda todas separadinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Do meu lado. E pra quem não sabe o que é uma guirlanda, eu vou mostrar aqui no vídeo aqui pra vocês mais ou menos como é que ela vai ficar, tá bom? Enquanto vocês estiverem acompanhando a montagem da minha guirlanda, eu peço que vocês prestem muita atenção no que vou estar contando para vocês ao montar cada pecinha. Porque o segredo de entender a boa notícia desse episódio é prestar atenção durante a montagem dessa guirlanda, que vocês vão descobrir mais uma boa notícia que Jesus deixou para nós. Agora podemos viver para sempre. Quer melhor notícia que essa? Para começar a montar na minha guirlanda, eu vou pegar esse pratinho de papelão aqui, que vai ser a estrutura dela. E nessa guirlanda, eu vou decorar com tudo que aconteceu na semana da morte e ressurreição de Jesus. E através disso vocês vão entender a boa notícia, a maior de todas que eu poderia dizer assim para vocês. O que aconteceu? Vamos começar com o domingo antes do domingo que Jesus ressuscitou. Capite? É assim. Nesse domingo, que muitos chamam de domingo de Ramos, o que acontece? Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Quando ele entrou lá, ele entrou sentado num jumentinho. Jesus entrou na cidade e ele foi aplaudido e recebido pelo povo com muita alegria. Pena que esse povo que recebeu ele assim crucificou ele depois, né? Oh, meu pai! Ele foi recebido porque eles reconheceram que o rei estava chegando ali. Quando Jesus entra na cidade, isso nos lembra que o próprio Deus, porque Jesus é Deus na forma humana, o próprio Deus veio aqui para se entregar por nós. Ele se apresentou a nós como o Salvador e Rei da nossa vida. E ele não entrou com um cavalão de guerra. Não, ele entrou num jumentinho. Um animal que é cheio de paz, é um animal tranquilo. Mas apesar de ser tranquilo, é muito teimoso. Duas coisas eu tiro daqui. Primeiro que Jesus ele é chamado na Bíblia de príncipe da paz. E ele entrou num animal mais voltado para paz, né? E outra que Jesus entrou num jumentinho, que também é um animal muito teimoso, parecido com a gente. Esse jumentinho, ele entendeu que o próprio Deus estava sentando sobre ele. Como ele poderia ser teimoso? É assim que a gente tem que entender. Jesus quer cuidar da nossa vida. A gente não pode ser tão teimoso assim, né? A gente às vezes é tão teimoso. Deixar Jesus cuidar do nosso coração é muito melhor. E esse jumentinho entendeu. Então, essa é a primeira parte aqui da minha guirlanda. Entrada em Jerusalém. Depois que aconteceu isso, Jesus, quando entrou lá, foi elogiado, aplaudido, saudado com folhas de palma nesse mesmo dia. Foi uma celebração que o rei dos reis tinha entrado na sua cidade. O povo lá em Jerusalém estava se alegrando, celebrando, né? Festejando
a entrada do Rei, que veio trazer paz ao coração teimoso da gente e que veio trazer, acima de tudo, vida eterna. E quem é que quer morrer, né, gente? Agora a gente pode viver para sempre por causa dele. Vamos continuar a montagem da nossa guirlanda? Gente, depois que aconteceu isso, foi o momento da última ceia, alguns dias depois. E na ceia, vou pegar aqui, Jesus, ele mostrou para os discípulos, nesse momento de compartilhar, igual aquele almoço de família que a gente faz, sabe? Que a gente compartilha, às vezes a vovó traz um pratinho de doce, às vezes a titia também faz mais alguma coisa, um vai compartilhando com o outro, é muito gostoso, né? Jesus estava com o coração apertado, porque seria o último momento que ele passaria com os discípulos aqui na terra, de compartilhar o alimento. E nesse momento, ele trouxe umas maiores lições para os discípulos, que assim como esse pão, esse vinho estavam sendo compartilhados, o corpo dele representando o pão e o seu sangue representado no vinho seria compartilhado, entregue por amor a nós, para nos salvar da morte e do pecado. Em seguida, Jesus fez algo muito interessante. Ele se retirou e convidou os seus amigos mais próximos para orar. Interessante que se Jesus, sendo o próprio Deus, orou, conversou com o Pai, por que a gente tem tanta preguiça de orar, né? Oh, meu Deus! Nesse momento, gente, já estava muito próximo de Jesus morrer. E o coração dele estava muito aflito. Então, ele preferiu falar com o Pai e confiar no plano dele, no propósito dele. E é assim que a gente tem que fazer. Quando o nosso coração está com medo, aflito, ansioso, a gente tem que ir para um cantinho e conversar com o nosso Pai. E foi isso que Jesus fez. Nesse jardim chamado Getsêmani, já era escuro, ele foi lá para conversar com o Pai. E essa é uma das lições também muito importantes da boa notícia desse episódio. Que a gente, quando está com o maior desespero, a gente pode se jogar nos pés do nosso Pai, conversar com Ele, porque só Ele pode acalmar o nosso coração. A próxima peça da minha guirlanda vai mostrar o momento que o próprio Deus, em forma humana, Jesus, se entregou na cruz, sem pecado nenhum, só para que nós fôssemos salvos da morte. Mas, tia, tanta gente morre, gente boa, gente que crê em Jesus. Sim, elas morrem nesse corpo aqui, ó, nesse corpo. Mas isso que tá falando aqui com vocês é a minha alma, o meu espírito. Essa casinha aqui, esse corpo, é só uma casinha, uma cabana, onde eu realmente estou dentro dela, como se fosse uma capa. É assim que a gente é. Por isso que quando a pessoa morre, ela fecha os olhos, né? E não fala mais nada. E só fica o corpinho dela lá, não é mesmo? Então, porque na realidade, nós somos essa personalidade, isso aí que você tá falando. E antes de você ir pra barriga da mamãe, você já existia no coração de Deus. Você já existia lá, guardadinho com o Senhor. E você veio pra cá, nessa casinha aqui, ó, nesse corpite lindo que Papai do Céu deu pra você e pra mim. Jesus morreu, se entregou por nós. E é nesse momento que ele morre para nos dar a oportunidade de viver para sempre. Jesus morreu, mas ele é a vida. A morte não segura ele. Ele vai lá e derrota a morte, que é o nosso maior inimigo, não é mesmo? Quantas vezes a gente fica doente, a gente fica assim, ah, meu Deus, muito estranho, né? A gente não quer ficar doente, é ruim demais, né? Porque a gente não nasceu para ficar doente, para morrer. Não era esse o plano de Deus. O pecado é que fez isso. E Jesus veio aqui para solucionar isso. Ainda que o nosso corpo fique doente e morra, o nosso espírito é guardado e vive para sempre com Jesus
assim como ele um dia vai ressuscitar. Gente, olha essa peça. Ela mostra que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo novamente. E assim como ele ressuscitou nos últimos momentos dessa história do nosso planeta, do universo, ele vai voltar e vai ressuscitar a gente também de novo para uma vida perfeita. Pois é, quando Jesus ressuscitou, ele passou cerca de 40 dias aqui na Terra ainda com um corpo. Jesus não ressuscitou igual um fantasma, ele tinha um corpo igual esse. Só que imagina um corpo perfeito, que não tinha mais como sofrer dano, ferida alguma. É esse corpo que um dia a gente vai receber. Um corpo super poderoso, cheio da glória de Deus. Chamado de corpo glorificado. Olha que boa notícia. E em seguida, depois desses 40 dias que ele passou aqui, dando instruções para os discípulos, foi um tempo onde muitos puderam ver ele ressuscitado. E isso aumentou a fé no coração das pessoas, de confiar no que ele fez na cruz por nós, de se entregar pela gente. E Jesus subiu aos céus e vai voltar. No momento certo, ele vai voltar e vai ressuscitar, trazer a vida de novo. E uma vida que não vai ter fim mais. Quem confiar nele, quem crê que ele fez isso tudo há 2000 anos atrás e tem transformado a vida de muitas pessoas, quem confiar nisso vai viver eternamente com ele. Olha que linda que ficou minha guirlanda. Nela a gente pode aprender que podemos viver para sempre, mas para viver para sempre a gente tem que viver igual Jesus viveu, obediente à missão e o propósito que o Pai deu a ele. Não adianta, então eu quero morrer agora para poder ver. Não, você tem que cumprir o propósito de Deus para você, obedecendo. E como é que eu obedeço? Ouvindo e conhecendo a palavra dele. E para isso, sem a gente deixar de ler a palavra, porque ela é a base para tudo que eu venho conversar com vocês aqui, eu vou ler para vocês e vocês vão ler aí na casa de vocês, João 11. Vamos ver o que João deixou escrito aqui. Olha, João 11, 25. João 11, 25. João escreveu uma coisa que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Um beijo e um cheiro no amor de Jesus para todos vocês, pequeninos. E feliz Páscoa. Feliz passagem da morte para a vida. Ninguém precisa ter mais medo de morrer, gente. A gente vai viver para sempre uma coisa boa. Só crer em Jesus.